Reforço liberado para estrear. Fernando Diniz animado com o jogo de quinta-feira diante de tanta notícia boa. O Botafogo, adversário do Vasco, amigo vascaíno, tá se dando mal, tá? Eu vou explicar tudo isso aqui para você nessa grande expectativa, ansiedade para essa decisão de Copa do Brasil na próxima quinta. É jogo de volta das quartas de final. Além dessas, muitas outras notícias nesse Boa Noite Gigante que chega para você na noite desta terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive, como eu venho dizendo aí nos últimos vídeos, tem muita gente nova chegando ao canal do Gigante Vasco, mas acabam no final não se inscrevendo. Eu entendo, cara, realmente dá preguiça de vir aqui embaixo, apertar na palavrinha inscreva-se, mas vai rapidinho aí e dá essa moral para o nosso canal. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão, né? Quero começar aqui primeiramente falando sobre a preparação para a partida dessa próxima quinta-feira contra a equipe do Botafogo. Hoje, pela parte da manhã, mais uma vez, o elenco Cruz Maltino foi a campo no CT Moacir Barbosa para mais um treino de preparação para esse jogo decisivo. O Vasco terá pela frente um clássico, né? No jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com relação ao Vasco, a expectativa é que não haja muitas mudanças, né? O técnico Fernando Diniz terá à sua disposição a maioria dos jogadores que considera hoje do time principal, né? O goleiro Léo Jardim, o lateral esquerdo Lucas Piton, o lateral direito Paulo Henrique voltando após ficar uma partida de fora, no caso aquele jogo contra o Sport Clube do Recife na Ilha do Retiro. O zagueiro Lucas Freitas, o improvisado Hugo Moura também no sistema defensivo, a dupla de volantes titular do Vasco no momento, que é o Tietê e o Cauã Barros, à frente Felipe Coutinho e aquela trinca ofensiva que todos nós já sabemos, Verratti, Ryan e Nuno Moreira. A expectativa é que todos esses atletas estejam à disposição. As únicas dúvidas eram de fato Tietê e Paulo Henrique, mas já estão treinando junto com o grupo, então o Vasco terá o time titular em campo. Só que olhando pelo lado do Botafogo, eles terão um grande problema. E aí, amigo, com todo o respeito do mundo, o Vascaíno não tem absolutamente nada a ver com isso. Por quê? Primeira grande mudança, o Botafogo perdeu o seu goleiro. É importante lembrar, o goleiro John, que agarrou muito na partida contra o Vasco da Gama em São Januário, não está mais no Botafogo. Ele foi vendido para o Nottingham Forest. O goleiro que vai entrar em campo agora, nessa próxima quinta-feira, será o Neto, jogador que até o momento teve apenas uma partida no gol do Botafogo. Primeira grande mudança, terá o seu segundo jogo numa partida assim decisiva contra o nosso Vascão. O Neto é um baita de um goleiro, mas não é o John, não tem o peso do John, não é um goleiro campeão da Libertadores com os caras, ainda não passa a credibilidade necessária, né? Além da ausência do John, o Botafogo também perde mais um titular do seu sistema defensivo, que é o lateral direito Vitinho, cara. O Vitinho tá de fora desse jogo da quinta-feira, não de fora por conta de lesão, nada do tipo, mas a expectativa é que o Vitinho não comece esse jogo no time principal. Por quê? O Vitinho será titular hoje da partida que vai acontecer às 8h30 da noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, já até aconteceu, da seleção brasileira. O lateral direito titular, que era o Wesley, cria da base do rival, teve problemas musculares nessas últimas horas, e o Vitinho foi colocado no time titular da seleção. Então hoje,
terça-feira, 8h30 da noite, horário de Brasília. A seleção brasileira estará entrando em campo contra a Bolívia na altitude. Fisicamente é um jogo muito puxado. Vai ser difícil do Vitinho ter pique para quinta-feira, depois de amanhã, 9h30, 48 horas depois, ter fôlego para entrar e aguentar os 90 minutos de jogo numa partida assim decisiva contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Então, a primeira grande, se não baixa, dúvida, o Vitinho. Pode entrar? Pode. Mas dificilmente vai começar no time principal, que é um baita lateral direito, o lateral Vitinho. Além da ausência do Vitinho, a ausência também do Savarino, que é um dos grandes nomes desse time do Botafogo. Camisa 10 do Botafogo e também camisa 10 da seleção venezuelana. Hoje, a Venezuela entrará em campo também pelas eliminatórias e o Savarino será titular dessa partida. A Venezuela terá aí uma partida importante, né, contra a Colômbia às 8h30 da noite e o Savarino vai entrar em campo, o jogo também na altitude da Venezuela. Então, 2 jogadores que serão titulares hoje e dificilmente terão condições físicas de entrar em campo na quinta-feira contra o Botafogo. 2 titulares, além do John, que são 3 agora no caso. E temos o quarto nome, que é o Danilo. Danilo, a contratação acho que mais cara da história do Botafogo, jogador do Palmeiras que brilhou no Nottingham Forest agora recentemente, uma contratação de muito impacto nesta janela de transferência do Botafogo. É dúvida também para esse clássico decisivo na próxima quinta. Informação que o jornalista Rodrigo Silvério trouxe aí nessas últimas horas é que o jogador não participou das atividades com o elenco que aconteceu ontem no CT Loinier, que é o CT do Botafogo, o que aumentou ainda mais a sua incerteza sobre a sua presença na partida de quinta. Hoje o Botafogo trabalha para que ele seja relacionado e consiga jogar. Ainda não há informações sobre a gravidade, mas há uma lesão, tá? Então, assim, amigo, o quarto jogador titular absoluto do sistema de meio-campo Botafogo, um atleta diferente que apresentou um problema físico, ficou de fora do treino de segunda e a dúvida para o jogo de quinta. Então, o Botafogo tem 4 possíveis ausências. Uma confirmada, que é o John, Danilo, uma possível ausência para o jogo de quinta, e mais 2, que é o Vitinho e o Savarino. O Vasco tem tudo para fazer história na quinta-feira. E antes da partida, os fatores são todos favoráveis ao nosso Vascão. E é importante lembrar que o Vitinho é da lateral direita, o lado mais forte do Vasco da Gama. O lado mais forte do Vasco é o lado esquerdo. O Botafogo defende pelo lado direito, o lado esquerdo do Vasco da Gama, que tem Nuno Moreira, que tem o Felipe Coutinho sempre caindo por ali, que tem principalmente o Lucas Piton, que talvez, olhando para o elenco do Vasco hoje, principalmente após a chegada do técnico Fernando Diniz, é uma das armas mais letais desse elenco Cruz Maltino. O jogador marcou ou deu assistência, para você ter noção, em todas as fases até as semifinais da competição na temporada passada. Todas as fases de Lucas Piton, vestindo a camisa do Vasco da Gama no ano passado, da Copa do Brasil, ele deu assistência. Na atual temporada, ele busca repetir exatamente a mesma fórmula e agora contra o Botafogo. Esse jogo tem um sabor muito especial, inclusive para o lateral esquerdo. Para você ter noção, o Piton vai completar 150 jogos com a camisa do Vasco da Gama. Ele tem 8 gols e 25 assistências com a camisa do Vasco. E meu amigo vascaíno, dentro do estádio Newton Santos, o jogador costuma ir, inclusive, muito bem. Em 2025, o Lucas Piton já tem 1 gol marcado e 10 assistências na temporada. O número de passos para gols é o dobro do segundo maior garçom vascaíno da temporada, que é o Nuno Moreira, que tem apenas 5 assistências. E é um lateral que de fato subiu muito de produção com Lucas Piton. Ele participou de 1 gol apenas na partida contra o CSA em São Januário, na classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, passando da primeira fase. Um jogador que fez uma atuação muito boa contra o Botafogo na primeira partida e agora busca ter uma atuação decisiva nesse jogo de volta no estádio Newton Santos. Se eles perdem o lateral direito titular deles, que é o Vitinho, o Vasco vai usufruir muito desse corredor que eles vão deixar pelo lado esquerdo. Te anima, vascaíno? Bom, pelo menos a mim me anima e muito, inclusive, mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Quinta é dia de Vasco e Botafogo. Para continuar com o vídeo e ir em direção ao segundo e último bloco, né, se é assim que a gente pode chamar deste Boa Noite Gigante, falar com vocês com relação a reforços que foram oficializados nessa tarde de hoje. Tivemos aí a oficialização do jogador chamado Brian Grantze. Lembra dele? No caso, um jogador paraguaio,
de muita qualidade, apenas 18 anos de idade, atleta aí natural de Capiatã, no Paraguai, nasceu em 4 de junho de 2007, já acumula experiências importantes em toda a sua carreira. Na tal temporada, o atleta participou de partidas pelo time principal do Olímpia, mostrou muita qualidade, muita personalidade principalmente, e nesse momento mira aí com a camisa Cruz Maltino o bicampeonato carioca sub-20 e também a Copa do Brasil da categoria. Mais nova contratação do Vasco para o sub-20. Ainda o Brian Grans, recentemente o Vasco também apresentou, né, o Alex Bruno, jogador que veio do Avaí, capitão, inclusive do clube catarinense, era um dos grandes nomes, mas não vem para o sub-20 e sim para o sub-17. E ainda o Brian Grans e também do Alex Bruno, 2 jogadores já oficializados, teve um nome que ainda não foi oficializado, mas já está apto a estrear, que é o Santos Torrealba. Mais um jogador sul-americano, diferente, não é paraguaio, mas sim venezuelano. Santos Torrealba já está no bid da CBF, ou seja, Santos Torrealba já está apto a estrear com a camisa do nosso Vascão. Atleta de 18 anos de idade também, um jogador que, assim como o Brian Grans, já estreou profissionalmente com apenas 18 anos de idade. Não veste a camisa de um gigante, não vestia a camisa de um gigante como o Olímpia, mas vestia a camisa de um clube considerado importante dentro do cenário do futebol venezuelano, que é o Zamora. Para você ter noção, hoje, né, Santos Torrealba, que tem apenas 18 anos de idade, estreou no profissional no ano retrasado, com apenas 16. É uma grande promessa aí do futebol da Venezuela. Ele que chega ao Vasco, já está apto a estrear, é um volante, mostra ser um atleta que compreende muito bem o jogo coletivo, tem boa entrega defensiva. Informações aí que eu fui apurar, dar uma olhada nesse atleta, dentro da ideia moderna de ocupar espaço, demonstra muita disciplina e disposição, tá, amigo? Informações até que há ainda alguns pontos a evoluir, é por isso que ele vem ao Vasco, como por exemplo, falta confiança no 1 contra 1, principalmente nessa saída ofensiva. Pela idade, acaba sim tomando algumas decisões precipitadas, acelera onde devia pausar, pausa onde deveria acelerar, tem às vezes até uma ansiedade de resolver tudo em pouco tempo, e é isso inclusive talvez o maior adversário para o seu crescimento profissional, mas se acredita muito no potencial desse jogador internamente dentro do nosso Vascão. Internamente o Vasco entende que, dando sequência e lapidando, ele tem tudo para ser um dos grandes nomes, não apenas do futebol da base Cruz Maltina, mas também do futebol no Brasil. Um jogador promissor, inteligente, com uma leitura muito acima da média para quem tem 18 anos de idade. Infelizmente acabou tendo que pular etapas na formação, estreou muito jovem no time principal, 16 anos, e acabou saindo das categorias de base, mas hoje é um jogador que o Vasco vai trabalhar para se tornar um grande nome. Então, amigo, um boa noite gigante importante, né? Reforço anunciado, reforço regularizado, o Botafogo dando ruim e a gente se dando bem, coisa boa aí para o Vasco da Gama. Tá ansioso para quinta, amigo? Eu tô com uma ansiedade a 1000, tá? Sei não se eu vou aguentar até quinta-feira, hein, cara. Espero que esse jogo chegue o quanto antes. Vambora, amigo. Quinta é dia de Vasco da Gama. Bom, amigo, vamos que vamos, tá? Espero aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei nesse Boa Noite Gigante. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.